Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje com o doutor Joacir Loura Júnior. Ele é advogado e conselheiro da OAB. Bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Aparício. Satisfação em poder voltar ao seu programa. Doutor, hoje existe uma criminalização imensa da política, né? É como se fosse uma grande onda contra os políticos, de uma forma muito global, né? Como que o senhor analisa isso? Em primeiro lugar, a gente tem que partir de uma premissa de que o senhor já foi, para quem vive nesse mundo político, para quem já respirou esse mundo político, sabe que não é fácil. O senhor foi nosso vice-governador, o senhor tem uma filha que é deputada federal, já foi vereadora, está no segundo mandato, um filho que é vereador, presidiu a Câmara de forma brilhante, a Câmara de Vereadores de Porto Velho, e certamente a sua família sabe muito bem o que eu vou dizer aqui agora, que vocês vivem isso na pele. Há uma demagogia muito grande, uma fala demagógica de muitas pessoas que aproveitam um discurso populista, de ter um levante contra os políticos no seguinte sentido, de que político não serve, político é tudo a mesma coisa, político é um bando de corrupto e de ladrão. E a gente sabe muito bem que não é assim. Certamente, quantas noites, quantos momentos o senhor, toda a sua família, por viver em função da política, se doaram e se doam até hoje para a população rondoniense, para a população brasileira. E há, infelizmente, um discurso que vem criando corpo no seguinte sentido de que quanto pior tiver, melhor para algumas pessoas. E a população brasileira ainda não criou consciência de que não há outra forma, doutor Aparício. Não tem jeito de que as coisas não aconteçam democraticamente no Brasil se não for pela política. Eu gostando ou não de política, eu tenho que me curvar ao poder judiciário, ao poder legislativo e ao poder executivo. Então, ou eu, de alguma forma, como cidadão brasileiro, como cidadão rondoniense, me convenço de que quanto mais eu participe de política, menos eu vou entender da forma como estão colocando de massificar esse discurso abjeto, esse discurso odioso de que político é bandido, político é ladrão. Claro, existem pessoas que, de fato, fazem da política um meio escuso de vida, existe, assim como existe qualquer outro ramo de alguma profissão no Brasil.
Agora, a gente não pode generalizar. Eu defendo, sempre defendi isso. Como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que fui, julguei partidos, julguei políticos e tenho absoluta certeza de que a política se faz sim com boas pessoas. Eu acredito no ser humano, eu acredito que existem pessoas devotadas para a política que, de fato, quando saem, a gente sente o baque porque aquela pessoa saiu e a outra, talvez que entrou, não vai continuar da mesma forma e, sobretudo, vem com um discurso vazio, um discurso de que a sociedade hoje é muito bom ouvir, mas quando chega na hora da prática de fazer, não se faz nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa criminalização da política. Uma coisa que deparamos todo dia é com baixo nível, muitas vezes, e as agressões, ofensas morais, de todas as formas, nas redes sociais. É algo assim que entristece qualquer cidadão, né, de ver as agressões e a maneira, muitas vezes até covarde, né, em que se manifestam nas redes sociais, agredindo as pessoas, e muitas vezes desnecessariamente, sem que ninguém tenha feito mal, mas as pessoas estão lá agredindo e acham que está tudo normal. Verdade, o senhor tem razão, e mais que isso, né? Hoje a gente vive um mundo de compartilhamentos instantâneos, milhões e milhões e milhões de vezes, uma notícia, e aí está muito em voga a questão da fake news, né? Onde uma pessoa levanta uma falsa notícia, uma notícia negativa, uma desinformação na fala do professor Diogo Reisler, do Mackenzie de São Paulo, por exemplo, onde eu vou fomentar as minhas redes sociais, onde eu vou fomentar com informação que não condiz com a realidade. E o senhor pode ver uma coisa, hoje em dia, isso que o senhor comentou sobre essa forma das pessoas se esconderem atrás, ou pelo menos acharem que estão escondidos atrás de computadores, atrás de smartphone, e aquilo que elas não teriam coragem de dizer, assim como nós estamos, frente a frente, olho a olho, elas se escondem e vão escrever a pior manifestação possível de alguém que ela não conhece, de alguém que ela não sabe sequer se é verdade aquela informação, mas alguém postou e aí, a partir disso, se faz o justiciamento, se faz esse julgamento, essa execração nas redes sociais. Isso é muito perigoso também, porque as pessoas têm que ter noção, você que está em casa, de que o que você escreve, o que você compartilha, o que você comenta numa rede social, num grupo de WhatsApp ou na internet, pelo Marco Civil da Internet, uma lei brasileira, pelo próprio Código Civil, a Constituição Federal, você deve ou pode sim ser imputado a sua responsabilidade, seja no âmbito penal, seja no âmbito civil. As pessoas acham que a internet é terra de ninguém. As pessoas acham que comentar, divulgar as coisas de forma errônea ou errada não terá nenhum tipo de punição. Lê do engano. As pessoas têm que ter noção, e a partir do momento que talvez a sociedade brasileira tenha uma noção de que quanto mais tiver esse compartilhamento de notícias ou desinformações errôneas, as pessoas que forem responsáveis sobre isso, talvez elas não fariam o que estão fazendo. Mas a gente tem que ter muita preocupação mesmo, porque hoje a gente vive um mundo contemporâneo de desinformação. As pessoas não estão mais preocupadas em buscar uma notícia. Elas chegam aqui até o smartphone, olhou, sequer abrem a notícia e já compartilha para vários grupos como se verdadeiro fosse. E uma coisa bastante importante que é bom alertar é que um comportamento dessa natureza leva muitas pessoas a suicídio, depressão profunda, né? E jovens que são agredidos nas redes sociais de uma forma muito brusca, muito dolorida, né? E muitas vezes por atos totalmente inconsequentes, e leva aquela pessoa ao suicídio, leva aquelas pessoas a fugir das redes sociais, a procurar refúgio em outros locais, porque não aguentam mais as agressões das redes sociais. E isso acho que as pessoas têm que ser um pouco mais sensíveis e pensar no próximo. Sem dúvida. E a gente precisa também ter a noção seguinte, quando há uma notícia mentirosa, uma fake news, vamos dizer assim, ela é compartilhada, sei lá, vamos colocar 1 milhão de vezes. Se alguém desmentir aquele fato, dizer que aquela notícia não é verdadeira, dizer que aquele fato não aconteceu, essa mesma notícia que desmente aquele fato que não foi real, aquela notícia errônea, ela não vai alcançar metade ou
um terço daquilo que a primeira notícia falsa alcançou. Então, o compartilhamento daquilo que, quando há sangue, quando há mentira, quando há condenação, quando há prisão, não é o mesmo compartilhamento quando diz, esse grupo de comunicação errou, a pessoa que tinha sido presa foi solta, ou quem estava sendo processado foi absolvido. Não tem, de forma alguma, o mesmo impacto de alcance das redes sociais. Isso também, acho que o Brasil precisa, talvez não de censura, a gente precisa continuar com a nossa liberdade de expressão, mas a gente precisa ter mais noção de que nós somos responsáveis por aquilo que a gente está plantando no meio da nossa sociedade. E aí chega nesse ponto que o senhor colocou, de fazer com que pessoas se suicidem, com que pessoas se excluam do meio social, num mundo em que já como dizia Bauman, uma sociedade líquida, muito disforme, muito sem fundamentos e que se desfaz de forma muito, muito rápida, né? Então a gente precisa realmente pensar mais nessa... Não é porque eu estou atrás de um smartphone, de um computador, que eu posso atacar quem quer que seja. Amanhã pode ser eu. Estes são os crimes cibernéticos, um dos crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos que, volto a dizer, tem alcance no âmbito da legislação brasileira, achando o IP, e hoje se acha o IP, o identificador da máquina, quem é... mas o IP, a gente não conseguiu achar uma determinação judicial hoje de determinado link, de determinado URL de eventual notícia, o Poder Judiciário tem como quebrar, fazer com que o provedor informe de quem é aquele IP, de qual CPF que está vinculado, e obviamente achando o CPF, chega na pessoa. O compartilhamento é a mesma coisa do que é crime também, igual ao quem redigiu a notícia, né? Sim, porque você acaba, de alguma forma, fazendo com que aquela notícia repercuta. Obviamente que não é na mesma, vamos dizer assim, na mesma proporção de quem fez de forma dolosa, de forma maliciosa aquela notícia e colocou, por exemplo, numa postagem, numa das suas redes sociais que tenha, sei lá, milhões de seguidores. Se a pessoa, por até desinformação mesmo, por achar que aquela notícia era verdadeira, compartilhou, não deixa de ter responsabilidade, mas a responsabilidade dela de forma pode ser reavaliada ou minorada. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o estado de opinião, aqui com o Dr. Joacir Loura Júnior, ele é conselheiro da OAB.
E, doutor, nós estamos vivendo um momento interessante, um movimento de grande movimentação de população nas ruas, a favor, contra o governo, e um processo democrático bastante interessante. E interessante esse processo porque nos faz lembrar até aquele episódio do Collor, né? Quando o Collor se atreveu a chamar a população para a rua para apoiá-lo e deu aquela situação que foi... Os caras pintados? Os caras pintados, né? Fora Collor, né? Fora Collor, né? E acabou revertendo na própria cassação do Collor. Hoje o nosso presidente Bolsonaro, ele tem recebido manifestações a favor e contra nas ruas. Os adeptos, né, do presidente convocaram e a população foi à rua e fez aquela movimentação, uma movimentação muito grande, né, mas talvez fosse esperado muito mais, né, mas foi muito interessante, houve manifestações em todas as partes do país. Mas como que o senhor avalia esses processos dos prós e dos contras ao governo? Pois bem, é bom até por um resgate histórico, doutor Pareço, a gente sempre, eu também aprendi dessa forma, de que o Collor foi cassado, né? Na verdade o Collor renunciou. Né? Ele renunciou horas antes da cassação que era iminente. A cassação viria de qualquer forma, mas ainda hoje tem quem escreva que o Collor na verdade foi cassado e não renunciou. Ele pediu para sair sob uma pressão. Exatamente. Né? Ele renunciou horas antes do Senado cassá-lo, do Senado dizer que de fato ele tinha perdido os direitos políticos dele, né? Porque considerou, o processo de impeachment continuou. E interessante que no STF, do que diz respeito das ações civis em relação ao crime de responsabilidade que alegavam que ele tinha tido ou que ele tinha feito, ele foi absolvido de todas as alegações. Né? Então, o Collor, ele renunciou daquilo que a justiça disse que ele não tinha culpa. Mas certamente no processo político, porque o impeachment é um processo jurídico, político, ele não escapava, ele seria cassado de forma esmagadora pelo Senado. Voltamos então à sua pergunta. E aí além disso, a gente falou do impeachment do Collor, e antes que a gente fale sobre a questão das manifestações, é importante a gente talvez fazer um link, que já tem gente falando impeachment de Jair Bolsonaro. Eu já ouvi isso. Que absurdo. O governo tem sem lógica, 5 meses, né? Não é talvez um governo que tenha, vamos dizer, uma política, até porque, verdade seja dita, há uma situação meio atabalhoada em alguns aspectos. O governo está aprendendo, vamos dizer, a ser governo. Né? A oposição tem feito alarde sobre situações que, ao meu ver, ao meu sentir, é normal de um governo que está começando, mas vamos dizer, essa proposta que o governo Bolsonaro traz ao nosso país, eu penso que ainda não é. Já ouvi até uma hashtag, chama o Mourão, né? Não é para tanto. Acho que o governo não é o melhor dos governos, eu sou muito tranquilo em falar isso, mas precisa de um tempo necessário para reestruturar um governo que vinha de uma rota totalmente contrária a desse presidente. Isso é fato. Né? Havia uma estrutura de governo que não é a mesma que está se colocando agora. Agora, se é melhor, se é pior, isso é questão de política governamental. Cada chefe de executivo que vai entrar vai achar a melhor política para o seu governo. Quanto às manifestações, eu acho que o Brasil já vive, além da questão lá dos caras pintadas, isso voltou à tona em 2013, lá com aquelas manifestações do 1,99, do aumento lá de São Paulo, né, do passe lá de ônibus, né, e aí criou um ano antes das Olimpíadas, eu lembro muito bem disso, e muita gente se preocupou como seriam nas Olimpíadas, né, aquela multidão, 1 milhão e 1 milhão de pessoas na rua, e a gente viu hoje, de alguma forma, antes mesmo até pró-Bolsonaro, no período da campanha eleitoral, ou um pouco antes, as pessoas indo para a rua, né, se vestindo de verde e amarelo, né, querendo demonstrar algum tipo de apoio. Acho que movimentos como esse, doutor Aparício, eles não medem ainda, vamos dizer assim, não é um termômetro natural e normal para um governo. É apenas porque teve gente que certamente apoia o governo Bolsonaro que não foi na manifestação. Assim como também teve gente
que não apoia esse governo, não votou no governo e nem por isso também foi para a rua para reclamar do governo. Então, acho que é mais o exercício realmente mais democrático possível da liberdade de expressão, da liberdade de dizer se congregar, né, pessoas num final de semana, falar sobre política, eu acho salutar. Talvez não seja daquela forma como a gente viu tempos outros, de que havia depredação do patrimônio público, briga, né, enfim, crimes ali de lesão, mas se for pacífico, se for ordeiro, acho que a democracia ganha muito com isso, porque a gente precisa que os jovens integrem mais a política e quem sabe esse levante faz com que os jovens eles comecem a olhar mais para essa, ter mais interesse sobre a política. Interessante, né? Que toda essa movimentação que houve pró-Bolsonaro, não houve nenhuma, não houveram agressões, destruição de patrimônio público, né? Foi tudo tranquilo. Mas eu pergunto ao senhor, quem é a oposição ao governo hoje? Qual é a oposição no Brasil ao governo atual? Muito definidamente, muito claramente, de forma até explícita, os partidos que têm uma visão mais de esquerda, né, por assim dizer, na definição deles próprios, né, o próprio PSOL, o próprio PT, o próprio PCdoB, né, que são partidos que vamos dizer, apoiavam, né, o governo do PT, né, eram base de apoio do governo PT. Estes são, assim, muito claramente, são oposicionistas ao governo Bolsonaro. Só que existe o centrão, hoje, de alguns partidos, que não são base, vamos dizer, propriamente do governo Bolsonaro, mas que terão, num futuro muito breve, uma importância muito grande em qualquer tipo de reforma que for votada no Congresso Nacional. Exemplo muito claro é a reforma da Previdência, né? E não da presidência, como já tem gente dizendo, né? Também vi isso, né? Reforma da presidência, não. Reforma da Previdência. O Centrão, sim, será de muito valor para poder agregar, e a gente vive, muita gente esquece disso, a gente vive num sistema de presidencialismo de coalizão. O presidente, ele para poder governar, ele precisa chamar para si uma base partidária, porque também não se faz política, não se entra na política, não se é deputado federal, estadual ou vereador, sem que seja vinculado a um partido político. Prefeito, governador, enfim, senador. Não se tem como entrar na política, isso é vedado pela Constituição Federal. Há uma necessidade de filiação partidária. Então, eu vejo aí que são poucos os partidos de oposição, são talvez um pouco mais partidos de situação, mas são muitos partidos ali que estão em cima do muro, que são chamados centrão, que a depender da matéria podem ir com a oposição ou podem ir com o governo. Na sua avaliação, por exemplo, o governo já foi testado com relação ao Congresso Nacional? Ainda não. Ainda não. Não foi porque o Congresso Nacional, inclusive, penso eu, há um tempo atrás, o próprio governo Bolsonaro ele começou vamos dizer, uma briguinha, né, pública com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E certamente isso não é bom. Isso não é bom, principalmente para o presidente Bolsonaro, porque quer queira ele, quer goste ou não, o executivo só pode fazer alguma coisa se o legislativo assim o autorizar. Quero dizer, com respeito às leis. O executivo ele só vai executar algo, só vai implementar, só vai colocar em prática se o Congresso Nacional aprovar aquilo ou aquilo já tiver virado lei. Se é, por exemplo, uma reforma da Previdência, o governo Bolsonaro certamente tem sim que discutir isso com a sociedade. Os congressistas não podem se eximir da responsabilidade, porque tem muita gente querendo jogar também toda a responsabilidade no presidente, e os deputados federais, os senadores estão lá para dividir com o presidente essa responsabilidade, de fazer emendas, de tentar discutir com a sociedade qual a melhor fórmula de uma reforma, que é fato que tem que ter. Isso não dá mais para ficar do jeito que está. Agora, o Congresso Nacional também precisa dividir isso com o presidente. Doutor, o senhor já foi juiz eleitoral e hoje o Supremo já deu novas atribuições à Justiça Eleitoral, né, ao Tribunal Eleitoral. Como é que o senhor viu essas novas atribuições e o que o senhor achou disso? Verdade, doutor Parício, não é tão nova assim. Já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, salvo engano ali nos idos de 2012, 2013,
que já tinha reafirmado a competência da Justiça Eleitoral, porque assim está escrito, está esculpido na própria Constituição brasileira. Todo crime eleitoral ou crime comum conexo ao eleitoral, ele é de competência da Justiça Eleitoral. Disso não tem como fugir. Mas houve um grito, né? Houve um grito por quê? Porque se criou uma pretensa, vamos dizer assim, esperança de que todo crime julgado por um juiz federal, e aqui eu não estou criticando os juízes federais, mas todo crime julgado aos juízes federais que tivessem ligação com a Operação Lava Jato, seria, vamos dizer, o melhor julgamento. Seria o melhor julgamento. E isso é também um discurso populista, um discurso muito superficial e totalmente errôneo com base no fundamento constitucional, no fundamento doutrinário. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, ela é um ramo do Poder Judiciário da União como qualquer outro, como a Justiça Federal, como a Justiça do Trabalho, como a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. As pessoas quiseram, com esse discurso, diminuir a importância da Justiça Eleitoral, penso eu, diminuir a importância dos juízes eleitorais, como se a Justiça Eleitoral fosse assim, não vamos mandar para eles não, porque eles não sabem fazer direito. Ao contrário, tive, como o senhor falou, a oportunidade de passar por lá, fiquei 4 anos como juiz eleitoral aqui em Rondônia, e muito sei da capacidade dos servidores da Justiça Eleitoral, qualificadíssimos, aqui, Pernambuco, São Paulo, qualquer lugar do Brasil, eles se reviram, como diz o outro, eles se viram nos 30 para poder dar aquilo que a sociedade, que os magistrados e principalmente a própria Justiça Eleitoral pedem deles. Então, eu não tenho... Não me causou surpresa, porque nesse ponto o STF foi garantista, ou seja, ele disse aquilo, reafirmou aquilo que a Constituição escreveu, que está lá, e gostem ou não, a Justiça Eleitoral existe, é a justiça mais rápida, mais eficiente e mais eficaz desse Brasil. Uma conta rápida. Se a gente pegar 5.800 e poucos municípios que nós temos numa eleição geral, numa eleição municipal, se a gente pegar aí um candidato para cada município desse, a gente vai ter pelo menos aí 5.000 e poucos candidatos, um só, não sempre é mais. As prestações de contas, mais 5.000 e poucas prestações de contas, multiplica isso pelo número de vereadores, certamente passa aí fácil chega perto de 1 milhão de processos. A Justiça Eleitoral começa, instrui e acaba esses processos em 3 meses. Então, que justiça mais rápida do que essa que a gente não tem? Então, tem estrutura suficiente. Tem estrutura, com certeza. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe.
é a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião, com o Dr. Joacir, e ele que é representante da OAB, conselheiro da OAB Nacional. Doutor, vamos falar um pouquinho então da reforma eleitoral. Como é que o senhor vê esse processo da reforma eleitoral e o que vai dar tudo isso? Eu vejo agora, inclusive, mais de perto, né? Porque eu fui com muita honra, estou, né? Que ninguém a gente sempre está, né? Estou na vice-presidência da Comissão Nacional de Estudo e Reforma Política, a qual é presidida pela querida amiga Luciana Nepomuceno, que também foi juiz eleitoral lá no TRE de Minas Gerais. Então, o presidente Felipe Santa Cruz nos nomeou, ela para presidente e eu para vice. E a gente pretende, dentro dessa comissão de estudo e reforma política, fazer debate com as seccionais da advocacia brasileira, em todo o Brasil, se possível, com a sociedade. Porque a advocacia não é outra coisa senão a voz, vamos dizer, do cidadão, né? É importante dizer que os juízes eleitorais nas cortes, nos TREs e no TSE, eles não são representantes do quinto constitucional, como muita gente fala. Ali não é a representação da advocacia que lá está, é a representação da cidadania através de 2 advogados. Então, o advogado, quando está investido na magistratura eleitoral, ele ali está como representante da cidadania brasileira e não como representante, vamos dizer, da advocacia. Não deixa de ser um representante da advocacia, mas em primeiro lugar ele está como um cidadão no exercício da magistratura eleitoral. E a gente vai fazer essa discussão Brasil afora, com audiências públicas, né? Acho que aqui em Rondônia nós vamos vir. Por quê? Porque há discussões hoje no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado Federal, onde querem fazer até a eleição ano que vem, no primeiro domingo de outubro. E até lá, salvo engano, dia 5, dia 4 de outubro, tem que se ter uma reformulação da legislação eleitoral para aplicar já para o pleito que vem. E o Brasil, infelizmente, funciona assim, né? Todo ano de eleição, eles querem fazer uma implementação, uma reforma para que se coloque naquela eleição algo que às vezes nem foi colocado em prática. Um exemplo, a coligação. Nessas eleições de 2020, seria ou é ainda, né, de acordo com a legislação, é a primeira eleição que não vamos ter mais coligação no sistema proporcional, ou seja, para vereador. O que vai acontecer? Já existe uma PEC lá de um senador da Bahia, protocolizada agora em maio, apresentada em maio lá no Senado Federal, em que ele quer deixar as coligações só para o cenário municipal. Ou seja, para vereador pode ter coligação, para deputado federal e estadual não poderia. E já existem outros também projetos, né, de emenda constitucional que querem acabar com a coligação, dizer não, acabar quer dizer voltar à coligação. Dizer que aquela reforma eleitoral que teve em 2015, que não foi implementada, ou a de 2017, que vai voltar ao que era, sem que a gente tenha, vamos dizer assim, colocado em prática aquilo. Eu acho, até porque é vamos dizer, a bandeira que a gente vai defender de que tenha que continuar do jeito que está. A legislação diz que ano que vem não vamos ter coligação, que assim o seja. A gente precisa testar isso, a gente precisa fazer com que os partidos políticos aprendam a sobreviver sozinhos. Porque se é um partido político forte, quero crer que ele vai continuar forte, talvez até se fortalecer mais. Se é um partido político pequeno, à medida que o tempo for passando e ele não conseguir eleger candidatos, não conseguir chegar na cláusula de barreira, certamente vai minguando até ser extinto ou ser incorporado em outro partido. Nessa experiência que será realizada, né, e o que o senhor espera que aconteça com os partidos na realidade? Lógico, o senhor falou que aos pouquinhos vai sumindo. Mas o que vai acontecer com esses políticos que sempre viveram com seus partidos nas coligações e sendo eleitos pelas coligações? O que vai ser do quadro político? Pois é, doutor. Muita surpresa, será? É exatamente isso. Essa interrogação, que o senhor fez com a sua pergunta, uma interrogação muito grande, é que a gente que trabalha no meio jurídico, político, eleitoral, que a gente precisa viver, porque ninguém sabe exatamente
como que os partidos grandes vão, de fato, vão ficar nessa situação e como, de fato, os políticos também ficarão. Então, a gente precisa viver essa experiência que vai ser sem coligação ano que vem, para quê? Como que um partido político pequeno, não elegendo nenhum candidato, vai ficar, vamos dizer, nesse mundo político. E como um partido grande, elegendo mais candidatos talvez do que esperava, como ele pode se fortalecer. Essa é a necessidade, essa possibilidade dessa experiência. Os partidos vão ter cara, os políticos vão ter cara. Vão ter, né? cara. A partir de agora, né? o time que vai se formar, tinha muita gente que se escondia atrás de coligação. Por quê? Era muito engraçado ouvir, eu não gosto desse político, eu não voto nele, só que esse político era coligado com outro partido de qual essa pessoa, esse eleitor, tinha, vamos dizer, uma simpatia. Aí ele votava naquele que ele era simpático, que era da coligação da qual ele não gostava. E então ele estava elegendo aquele que ele não gostava pela simpatia que ele sentia por um candidato. Então acontecia muito disso. Agora não, os partidos vão ter time. O time está escalado e as pessoas vão ter que dar a cara a tapa. Mas nós vamos ter que aguardar essas grandes surpresas, né? Até o início de outubro, sem sombra de dúvida, essa discussão no Congresso Nacional vai ser implementada cada vez mais. E no processo eleitoral, logo também. Não tendo coligações, realmente eu acredito que esse processo político eleitoral nós teremos resultados bastante surpreendentes. Surpreendentes. E é bom que se diga, as coligações, elas não, da forma que a legislação hoje determina, ela não vai existir para o sistema proporcional, ou seja, para vereadores. A coligação continua normal para o sistema majoritário. Prefeito, então, ano que vem, para prefeito e vice-prefeito, poderá ter coligação normalmente. E para deputados estaduais, federais? Não, porque se acabou no sistema proporcional. Sistema proporcional, vereador, deputado estadual e federal, não teremos mais coligações. Doutor Joacir, o que está em pauta agora constante é com relação à unificação do processo eleitoral, né? Desde vereador, isso prefeito, é antigo, uma pauta antiga. Governador, deputados. O que vai dar isso? Eu espero que não dê em nada. Sinceramente, eu espero. E talvez muita gente que esteja em casa não concorde comigo. Mas tem muita gente esperando, né? E eu digo para você que é vamos dizer, uma outra falácia que se vende. E se os deputados pararem para pensar, e tem muito deputado que hoje é muito simpático com essa ideia, está defendendo essa bandeira. Só que ele talvez não parou para pensar que se houver unificação das eleições, ele, deputado, que certamente quem é deputado não vai querer concorrer para um cargo menor, ele sempre vai ter que querer um cargo maior, ou um cargo, né, diferente da qual maior daquele que ele teve. É ele quem vai pagar a campanha do prefeito e do vereador. Isso entra na conta dele. Então já começa com uma conta mais cara, uma campanha mais cara. E quem está dizendo que uma unificação de eleição vai baratear, mentira, isso é um ledo engano. Em termos de Congresso Nacional, como que está isso lá dentro? Como é que na realidade... Então, na verdade, a pressão maior que se tem hoje é da União de Vereadores do Brasil, União de Prefeitos, enfim, essas entidades que congregam mais o Legislativo Municipal e o Executivo Municipal. Por quê? Porque na perspectiva da PEC que foi implementada ou colocada à disposição lá no Congresso Nacional, esses mandatos que agora estão, eles continuariam por mais 2 anos para que houvesse a unificação, então, em 2020 de todos os mandatos, 2022. Né? Eu quero crer que o jogo está sendo jogado. E ninguém pode mudar as regras do jogo com ele sendo jogado. Talvez, se quiser ter uma unificação de eleição, que eu digo, eu volto a dizer, não passa, acho que não. Isso tinha que ser para o futuro, e não agora, com o jogo sendo jogado. Que tivesse novas eleições da forma que está implementado pela Constituição Federal e a partir dali, já para as próximas eleições, a gente fazer uma unificação. Mas eu quero dizer também um outro argumento que retira a importância, por exemplo, das eleições municipais. As eleições municipais são muito mais importantes do que as eleições gerais. Se houver uma unificação de eleição, todo mundo vai falar em presidente, em governador, mas ninguém vai falar no prefeito ou no vereador. Esse movimento que surgiu com relação a essa unificação partiu de onde? Já é um pleito muito antigo de muitas pessoas que alegam que
na verdade, isso é o primeiro passo para querer extinguir a justiça eleitoral, porque vão dizer que a justiça eleitoral é uma justiça sazonal e vai ficar sem trabalhar 4 anos, né? Pelo menos de 3 em 3 anos não se tem trabalho, tem no ano seguinte, que é o ano da eleição. Eu quero crer que esse tipo de argumento é muito falho, é muito frágil, sem dizer que o argumento que se utiliza para dizer que a eleição seria mais barateada, isso não existe. A eleição ela tem um custo e sempre vai ter. Ao contrário, a gente vai tirar da possibilidade do cidadão de a cada 2 anos ir às urnas e dizer: eu não estou concordando com esse governo, eu não estou concordando com esse partido, eu quero tirar, eu quero mudar. Eu acho que esse princípio maior da oxigenação da democracia brasileira é que não pode ser retirado do cidadão. Então, essa questão financeira com relação aos custos do processo eleitoral... Isso é uma falácia. É uma falácia do ponto de vista dos partidos políticos. Do ponto de vista da justiça eleitoral, vai ter mais gasto, porque a eleição vai ser maior, isso é lógico. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião, aqui com o Dr. Joacir, advogado, né, conselheiro federal da OAB. Doutor, a educação faz parte de todo um processo. Todos nós queremos sempre estudar, crescer e ter mais conhecimentos. E o senhor não tem perdido essa oportunidade para se especializar, né, e agora está fazendo um mestrado importante, né. Gostaria que eu falasse um pouquinho dessa nova fase, meta, né? A gente vive de sonho, né? Eu acho que o ser humano que não sonha, ele perde um ideal na sua vida. Eu sempre tive esse sonho de talvez não chegar no doutorado, mas pelo menos ter aí o título de mestre. Só que o tempo que eu fiquei na Justiça Eleitoral era um tempo que eu não podia me ausentar de forma a fazer viagens. E aqui em Rondônia a gente sabe que as instituições, para ter, agora que está chegando mais, mas pelo menos 5, 7 anos atrás era muito difícil. A maioria dos mestres e doutores que nós temos aqui foram para fora cursar, né? E com muita honra, né, fui convidado pelo diretor da Uninove, o professor André Jorge, me submeti a um teste, e a gente conseguiu passar, e dentro dessa aprovação ganhamos uma bolsa, né? Aí, passagem, hospedagem, diária, tem muita gente me vendo viajar aqui e acolá nas redes sociais. Rapaz, você viaja demais. Mas eu estou viajando não a lazer, não estou viajando de férias, estou viajando para cursar cada módulo do mestrado que é necessário. 3, 4 vezes por mês, sim, é verdade, São Paulo
às vezes até de bate-pronto, com passagens aéreas caríssimas. Isso é uma outra coisa, é um absurdo, uma batalha, né? Terrível. Um absurdo, né? Sempre com a capacidade de passageiro muito lotado, mas mesmo assim uma passagem cara, né? Eu penso, doutor Aparício, que sonhos como de educação a gente não tem idade, né? E aí hoje o meu professor lá já está falando em eu fazer doutorado. Eu falei, professor, mas eu nem acabei o mestrado ainda, já. Não, você tem perfil e tal. E a academia é um mundo. Eu tenho grandes professores, como estava conversando com você em off, o professor Gabriel Chalita, por exemplo, um homem catedrático, um cara, a cada aula dele você para realmente discutir coisas que às vezes não tem muito sentido, mas você acaba vendo que, vou resumir uma fala dele, não existe a condição de professor sem que tenha amor. Porque o maior dos professores foi Jesus. Jesus, ele ensinou as pessoas. As pessoas paravam para ouvir Jesus, que ensinava ainda de uma forma como conotações, né, de que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. E sempre com muito amor, sempre com muito carinho. E ele fez essa conotação de que para ser professor, a gente precisa tratar com carinho, com amor. E falar em professor, eu quero aproveitar as câmeras aqui para te parabenizar. Eu sei que era um pleito seu antigo, já tinha vindo outras vezes aqui, e você sempre falava para mim dessa busca, né, pelo curso de Direito da sua instituição, até porque é uma instituição que a gente sabe, quem conhece a Finca, sabe da infraestrutura que ela tem, do grau de excelência que tem essa faculdade, não só nesses cursos que já tem, mas certamente nesses outros que virão. Você sempre vai primar pela excelência, pela qualidade, por isso eu te parabenizo. Eu acho que, mais do que nunca, muita gente critica esse grande número de cursos de Direito que tem no Brasil. Só que eu acho que a Finca, ela já nasce grande e vai certamente falar, aí ser exercido essa docência por muitos colegas que aqui virão para dar aula de Direito, de forma com muita qualidade. Então, eu acho que a Finca já merece nossos parabéns, porque nasce grande. Obrigado, doutor. Sempre foi realmente um grande sonho nosso trazer o curso de Direito para aqui para Porto Velho através da Finca. Nós conseguimos trazer para a Finca Vilhena também, que é um êxito muito grande. Nós muito felizes com o curso de Vilhena também de Direito. E agora nós conseguimos a aprovação de 200 vagas para o curso de Direito aqui na capital, aqui em Porto Velho, Finca Porto Velho. Então nós vamos colocar à disposição para a formação dos nossos jovens, das pessoas interessadas, um curso matutino, outro vespertino e noturno. Então você vai poder escolher para realmente fazer essa profissão tão bela e tão magnífica que é o Direito. E logicamente vou aproveitar, né, doutor? O senhor está aqui, amigo, inteligente, professor competente, para ser um dos nossos parceiros do corpo docente do curso de Direito aqui da Finca. Ficaria muito honrado com a presença do senhor aqui no nosso quadro, pela sua competência e pela maneira gentil que sempre esteve dentro da OAB, da forma grandiosa que é também na OAB Nacional. Então, parabéns para o senhor. Professor. E aqui fica o convite. Muito obrigado. Não sei se da próxima vez que eu ver aqui eu tenho que me chamar de magnífico reitor, mas enfim, parabéns E claro, para mim é uma honra e já quero dizer de bate-pronto que aceito sim, vamos trabalhar isso. E já tive convite de outras instituições aqui, mas acho que não era o momento ainda, né? Acabei de gravar lá em São Paulo para a EBRAD, a Escola Brasileira de Direito. Trabalho interessante, né? Sobretudo em São Paulo, né? Porque eu sou de Rondônia, mas os grandes convites de docência que tem partido é lá do estado de São Paulo. Então, quando eu chego lá, tem muita gente que já me conhece. Fui nomeado agora para a Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo também, como membro titular. Até porque eu também tenho vinculação com a OAB São Paulo. A minha inscrição originária é de São Paulo. Eu fiz faculdade em São Paulo. Então, estou fazendo mestrado em São Paulo, né? Então, já tem gente dizendo que daqui a pouco eu vou mudar para São Paulo. Não, continuo aqui, vou viver aqui é minha terra. Obrigado. Vamos entrar agora num assunto interessante também e bastante complicado, que é com relação ao município de Candeias, né? Esse processo eleitoral de Candeias, um desgaste muito grande, né, em termos de processo eleitoral das eleições para a prefeitura aqui do município vizinho de Candeias.
E o senhor foi uma das pessoas que esteve à frente disso, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo eleitoral de Candeias. Muito rapidamente, doutor Aparício, houve um pedido, né, de uma petição que foi feita por 3 partidos políticos, que em decorrência da vacância do cargo de prefeito de Candeias, porque o titular, quem não é daqui da capital de Candeias, o titular, o Chico Pernambuco, foi assassinado e o vice, o Luiz Iquinouchi, assumiu então a prefeitura. O vice, em 25 de fevereiro deste ano, foi cassado pela Câmara de Vereadores. E quem assumiu a prefeitura interinamente foi o presidente da Câmara de Vereadores de Candeias. Logo, estando vago o cargo de prefeito e vice-prefeito, a lei orgânica do município se dizia que tinha que fazer novas eleições. A gente, então, peticionou ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para que houvesse essas novas eleições. O tribunal, então, de forma unânime, reconheceu que havia uma vacância de causas não eleitorais e que a conclusão seria novas eleições. E aí marcaram as novas eleições de Candeias para o dia 7 de julho. Vai entrar, 7 de julho, vai entrar no calendário das eleições suplementares do Tribunal Superior Eleitoral. E é uma eleição como qualquer outra, obviamente com os prazos reduzidos. Campanha eleitoral, registro, tudo, até o dia 7 de julho, que é o dia da eleição, onde os munícipes de Candeias irão votar para prefeito e, obviamente, na chapa que vai integrar o vice. Tem gente achando que vai ter novas eleições para vereador também. Não, para vereador não. Vereador continua do jeito que está. Vai se escolher um prefeito que vai terminar, então, o mandato até o final de 2020. Essa situação de Candeias é bem complicada, né? Foi uma situação bem complicada e que levou à cassação do vice-prefeito também. Sim. E o presidente da Câmara, ele não poderia dar continuidade? Ou... Não, porque a própria Constituição diz que só nesses casos não eleitorais deve haver eleição direta pela população, né? Não fosse só isso, a própria lei municipal, que é a lei maior, ou seja, a Constituição do município, a lei orgânica, diz que havendo vacância do cargo de prefeito e vice, o artigo 83 que fala isso, se farão novas eleições em 60 dias, de forma direta, com até antes dos 6 meses últimos, e se for nos últimos 6 meses do mandato, de forma indireta. Ou seja, quem escolheria, se nós estivéssemos já no segundo semestre de 2020, e não tivesse nessa situação, quem escolheria o novo prefeito seria a Câmara de Vereadores. Neste caso agora, quem vai escolher é a população. Doutor, chegamos ao final de Sala de Opinião. Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação. Volte sempre uma grande honra poder recebê-lo aqui. Obrigado, doutor Aparício, e certamente eu fico muito lisonjeado, podendo até de alguma forma também fazer essa discussão, essa fomentação da política que é tão importante, que o senhor sempre nos dá aqui sim, uma liberdade de expressão na sua maior essência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior,
e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.